Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz e o amor de Jesus nos inspire nesta noite e nos envolva e nos aqueça. Primeiramente, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, por receber este convite pela Ellen, pelo Tony, por essa equipe aqui da parte cultural da Seara Bendita. Agradecer até aos apoiadores, que ficam aqui nas laterais, embaixo, acompanhando vocês. E sem toda essa equipe, nada disso aconteceria. Eu lembro que quando eu recebi o convite, como o Tony já falou aqui, eu participei praticamente quase que de todos, só não vi na semana passada para saber como é que era também a condução de cada palestra aqui. E o Tony exatamente falou para mim, o que você quer, se você vai colocar alguma coisa, se você vai colocar alguma imagem, se você vai usar o computador, algumas imagens sequenciais. E eu, como sou ainda lá atrás, ainda no tempo analógico, eu deixo essa parte de tecnologia para minha amiga Bruna, que também apresentou aqui na sua palestra. E a princípio eu falei que eu não ia colocar nada, que eu não ia usar nada. Pois pensei, não, acho que eu quero uma imagem de Jesus. E aí o Tony falou para mim assim, então você escolhe a imagem, manda para mim e eu coloco na tela. E eu disse para o Tony assim, não, eu quero que você escolha, porque eu quero ser tão impactada como eu gostaria que as pessoas que estivessem ali no nosso encontro pudessem ser impactadas. Aí como eles dividiram, a Ellen teve esse carinho de escolher, já trazer essa imagem que, na verdade, nos impacta. Eu sei que cada um presente aqui, cada um de nós, tem uma imagem registrada de Jesus, mas a Ellen foi muito feliz em trazer esse olhar para que a gente possa caminhar nessa ideia e nesse propósito do que o tema da noite que nós escolhemos venha nos alimentar e nos acolher. E depois, quando eu fiquei com um pouco de inveja da palestra do Vinícius, que a palestra do Vinícius teve o coral da Seara, aí eu falei para o Tony que estava tudo certo. Até então eu não ia nem colocar nada, mas estava tudo certo. O Tony planejou tudo certinho, o Tony ia... Aí eu liguei para ele e falei assim, não, eu quero uma música também. Aí ele pediu para escolher, mas também deixei na surpresa. E qual foi a surpresa? Uma música que já nos dá força, que nos dá esse sentido da vida, onde nós percebemos que nós nunca estamos sozinhos, quando caminhamos juntos e junto com o Mestre Jesus. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que possamos, mais uma vez, sermos inspirados. Espero, em pequenos minutos aqui, tentar colocar um pouco desse acolhimento do olhar no coração de cada um. Para que a gente possa começar, antes de penetrar propriamente no tema, a gente vai convidar a todos para voltar um pouquinho no tempo. Bem lá atrás, mais de 2000 anos. Roma Antiga, anos 30, mais ou menos. Época em que viveu Pilatos, e época em que viveu um senador poderosíssimo, Públio Lentulus. Vamos buscar essa imagem, esse episódio, no livro, para quem não conhece os romances de Emmanuel, é um convite que já fica, o livro há 2000 anos, tem uma passagem que fala exatamente sobre Pilatos e sobre esse senador romano, Públio Lentulus. As duas passagens que nós vamos abordar aqui, as duas estão na primeira parte do livro. A parte de Pilatos está no capítulo 3 e a parte de Públio Lentulus está na parte 5. Então Pilatos está no seu palácio, conversando nas suas muitas reuniões que ele fazia ali, reuniões com muita pompa, com muita comida, com muita luxúria, com muita riqueza. E ele tem um companheiro dele, que é um senhor de confiança que ele tem, chamado Tarquinius. E nesse bate-papo, que eles estão ali naquele momento,
Papo vai, papo vem, Tarquínio diz para ele: você já ouviu falar no mestre de Nazaré? E aí o Pilatos diz para ele assim: já ouvi falar, diz que é um novo Messias, né, que está sendo colocado aí. Aí Pilatos diz assim: mas não leva muito a sério, não, porque esses judeus, a cada semana, a cada mês, eles têm um profeta e um Messias para apresentar. Então, não é, essa pessoa não deve ser muito séria, deve ser tão séria, não tão séria quanto as outras que já aconteceram. E Tarquínios diz o seguinte para ele: mas, Senhor, vou te contar uma coisa. Este homem é um pouco diferente. Tarquínios era o seu homem de confiança e ele percorria as comunidades da época, as regiões, né, para saber como é que estava o ambiente. E numa de suas caminhadas, fiscalizando, né, a região, ele dá de encontro com Jesus. E ele fica muito impactado como nós ficamos no momento em que temos este olhar, né? E numa dessas suas caminhadas, nesse encontro, ele para olhar Jesus. E nós vamos pedir aqui permissão para ler a descrição que Tarquínios faz de Jesus nesse capítulo 1. Ele diz assim: fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava alguns dias em Cafarnaum. De sua personalidade extraordinária, de beleza simples, vinha um não sei quem, dominando a turba que se aquietava de leve, ouvindo-lhes as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura casava-lhe a leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de cantos que o escutavam. No seu ensinamento de humildade e de amor, considera todos os homens como irmãos bem amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça, que nós ainda não conhecemos. Somente o nosso professor Emmanuel para fazer uma descrição nessa primeira parte do livro. Aí vamos um pouquinho mais para frente, no capítulo 1 ainda, na parte 1, mas agora no capítulo 5, onde nós vamos ao encontro de um homem poderoso da época, um senador romano, chamado Públio Lentulus, que num das suas caminhadas também no jardim da sua casa, numa noite, numa caída da tarde, ele está atormentado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos eram um emaranhado de preocupação, indiferença e agitações, porque ele, como um homem tão poderoso, era cético e extremamente convicto de não seguir nenhum caminho, principalmente do cristianismo, né? De seguir qualquer homem considerado como Messias. Mas a sua esposa Lívia já tinha sido tocado por essa semente de luz. E na turbulência dos seus pensamentos, Públio Lentulus passava por um problema muito sério, com uma doença muito grave de sua filha, que ninguém conseguia resolver. Nenhum médico conseguia resolver. E Lívia dizia para ele que ele tinha que se aproximar dessa mensagem de Jesus de Nazaré, que ela tinha certeza que pela fé ela ia curar essa menina, essa filha. E ele de jeito nenhum bloqueava todos os seus pensamentos, não queria saber dessa ideia, degladiava muito com essa ideia, e emaranhado nos seus pensamentos, ele sai daquela conversa que estava com Lívia, ele vai no jardim da casa, e aquele pensamento dele começa a ficar turbulento, né?
e qual ele percebe que uma brisa, um sentimento o envolve, ele não sabia o que era. Ele senta e ele sente que está ouvindo os passos. E nesses passos ele sente que aquele envolvimento está ficando cada vez mais forte. E qual foi a surpresa que aqui também, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Há 2000 anos, neste capítulo 5 da parte 1, tem uma nova descrição de Jesus de Nazaré. Diante dos seus olhos de Públio Lentulus, estava a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Vamos tirar 2 pontos importantes dessa descrição, tanto no encontro de Tarquínios com Pilatos, como na presença frente a frente que Públio teve com Jesus. Na primeira parte, olhos compassivos, parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Parte 2, transparecia nos seus olhos profunda misericórdia, beleza suave e indefinível. Em tempos de tantos barulhos, tantos questionamentos, tantas agitações, dores e julgamentos, numa simples e completa descrição do olhar do Cristo, da presença do Cristo, física e espiritualmente para nós, é na verdade um sentido e um sentimento de consolo, de aconchego, que o seu olhar nos traz no momento em que nós lemos essas duas descrições. Porque o olhar de Jesus é realmente quando nós paramos e lemos profundamente, ou relemos profundamente essa passagem, nessas descrições, como tantas outras que a espiritualidade nos traz, percebemos o quanto esse olhar do Cristo é compassivo e misericordioso. Se a gente quiser começar a analisar esse olhar dele lá no início, a gente pode começar a pensar na escolha que ele teve dos 12, né? Quando ele teve que olhar para cada um, para escolher cada um. Tiramos alguns só, não vamos ver todos. Pedro, o impulsivo. Mateus, um cobrador de impostos. Tomé, o cético. Simão Zelote, o rebelde. O olhar de Jesus, ele não via o que nós estamos vendo quando nós descrevemos esses apóstolos. O olhar do Cristo vai além, muito além daquilo que nós podemos imaginar. E nós vamos buscar inspiração nesse livro aqui, Amor e Sabedoria de Emmanuel, por Clóvis Tavares. No capítulo 10, tem exatamente uma mensagem que diz o olhar de Jesus. E nós fomos buscando inspiração, contornando tudo aquilo que já Emmanuel nos deixa claro nessa descrição do Cristo, e vamos percorrendo nessa caminhada do além do olhar da nossa visão hoje material. O olhar do Cristo vai além das aparências, porque o olhar do Cristo é de amor,
e de compaixão. Se pegarmos dois exemplos do Novo Testamento, vamos em Mateus, capítulo 9, e lá nós vamos novamente ler aquela passagem que nós sabemos bem de cor. Todas as passagens que nós vamos citar aqui, a gente sabe quase que de cor. A passagem da mulher com o fluxo de sangue há mais de 10 anos. Nós bem sabemos que, para a época, pessoa que era envolvida em sangue, que sangrava, era considerada impura, não poderia ser tocada, não poderia nem chegar perto. Então, as pessoas isolavam essas mulheres ou esses homens. Né? Ninguém prestava muito atenção e não dava atenção. E nós bem sabemos que essa passagem, lindamente, para quem acompanha a série Os Escolhidos, The Chosen, essa passagem da mulher com fluxo de sangue, ela está na temporada 3, eu não lembro do episódio, mas ela está muito bem descrita e muito bem envolvida em emoção, muito bem dirigida essa passagem. E a gente bem sabe que essa mulher, sabendo da presença do Cristo naquele momento, ela pensa assim: puxa vida, se eu ultrapassar a multidão e chegar próximo dele e tocar assim que for as suas franjas, eu tenho certeza que eu serei curado. E ela, com toda a sua força, com toda a sua vontade, ela ultrapassa a multidão e vai ao encontro do Cristo e consegue tocar. Só que neste momento que ela toca o Cristo, tem uma multidão mesmo. Jesus já era famoso, Jesus já era praticamente um popstar, né? Se a gente for colocar aqui. Então tinha muita gente, e todos os apóstolos protegendo ali o Cristo para que ele pudesse ser realmente segurado, para que ninguém pudesse violar aquela presença de segurança com ele. Né? E no momento em que ela toca as vestes muito poucas de Jesus, bem nas franjas mesmo, Jesus para e diz: alguém me tocou. E Pedro diz assim: você deve estar de brincadeira, né, Nancy? Tem 1 milhão de pessoas aqui, milhares de pessoas aqui, está todo mundo te empurrando, está um empurra, nós estamos tentando o máximo de proteger, mas não tem jeito, uma hora alguém vai te tocar. E Jesus diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então a gente começa já a sentir esse impacto do Cristo frente à compaixão e o amor para com o outro. E ela, essa mulher, que ele começa a dizer, ele quer saber quem é que tocou, ela se acusa: fui eu, Senhor. E na descrição, em Mateus, capítulo 9, está escrito exatamente assim. Essa tradução que eu peguei é a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou. Repetimos: voltando-se e vendo-a, coisa que ninguém estava fazendo, ninguém se importava, mas Jesus, com o seu olhar de amor, de compaixão, a acolhe, olha para ela, dá essa atenção, volta-se para ela. Então nós percebemos o quanto este olhar é realmente misericordioso. Evangelho de João, capítulo 8. A passagem da mulher supostamente levada em adultério. Nós estamos citando aqui as mulheres, né? Porque, na verdade, nós gostamos de levantar nossa bola, né? Porque já que ele escolheu os 12 homens, nós citamos 2 mulheres, para que a gente possa também perceber e ter a sensibilidade do quanto que Jesus era amoroso com a figura feminina. Passagem da mulher adúltera. Bem sabemos, decore, salteado. A mulher, supostamente acusada em adultério, é levada até Jesus, até mesmo para fazer um teste com Jesus, né? Então, ela é levada, colocada no centro ali, e as pessoas querem que Jesus tome uma decisão, né? Se pode apedrejar realmente.
Jesus está no chão, e aquela passagem linda, onde ele fica rabiscando na areia, e nós bem sabemos que aquilo não é uma indiferença, né? Nós bem sabemos que Jesus está em completa meditação, em sintonia com o Pai, para buscar a melhor resposta, a melhor inspiração. E no momento em que ele fala, levanta, e a famosa frase, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, e foi saindo um por um, e todo mundo, né, foi abaixando e reconhecendo, né, as suas falhas. E aí Jesus diz, onde estão aqueles que te acusaram? Não tinha ninguém. Então ele fala assim, nem eu vou te acusar, vá e não peques mais. Mas, João, capítulo 8, lá está escrito: descurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão os teus julgadores? Descurvando-se, ou seja, Jesus levanta a cabeça e olha para a mulher, no mais profundo amor e compaixão para aquela criatura, onde todos estavam já com a primeira pedra. O olhar de Jesus vai além de qualquer julgamento, porque o olhar de Jesus é de indulgência e de perdão. Nós citamos aqui a passagem do livro Há 2000 anos, onde nós citamos o grande senador romano Públio Lentulus, o encontro dele, esse homem poderoso, cético, com Jesus de Nazaré. Quando Jesus está frente a frente com este homem poderoso, Jesus não está olhando Públio Lentulus, não está olhando o senador romano, porque Jesus está tendo um olhar de indulgência, de perdão para aquele homem. Jesus já olha a presença de Emmanuel. Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, é uma das reencarnações do nosso querido professor Emmanuel. E quando Jesus está estabelecendo este olhar, já olhando a evolução espiritual deste homem, porque depois que ele tem todo o encontro, ele vai fazendo convite, ele vai falando para ele aproveitar o encontro com Lívia, que ele está tendo uma pessoa extremamente importante para que ele possa aproveitar e seguir o Evangelho, seguir esse caminho, para que ele possa levar essa transformação dele, né, moral e espiritual, e ele continua colocando travas no seu olho. Mas aí Jesus diz assim, outra frase que nós gostamos de repetir em exposições do Evangelho, que nós sabemos de cor também. Jesus diz assim a Públio Lentulus, não tem problema, vou falar com as minhas palavras, tá? Públio, hoje você está tendo um convite divino, mas está no teu querer me seguir agora, ou daqui a milênios. E nós bem sabemos que a escolha de Públio foi daqui a milênios. Depois nós temos a sequência a trilogia do livro, né? Tem a 2000 anos, 50 anos depois, a de Cristo, renúncia, e nós vamos vendo a evolução deste ser que Jesus já via, assim como ele vê em nós. Apesar das nossas falhas hoje, ele está vendo em nós, ele está enxergando em nós a nossa capacidade de evolução espiritual. Quando nós conhecemos muitas vezes este olhar, nós queremos que todos então se transformem, né? E aí a gente não tem perdão. Nós queremos que os nossos companheiros de casa façam o evangelho do lar, queremos que eles venham na seara, você tem que ir na seara, você tem que tomar passe, você tem que fazer evangelho, você tem que ler o livro, você tem que ler o livro. Como assim que você não lê o livro Paulo Estevam? Isso é um absurdo. Como assim? Então a gente vai cobrando. Jesus, com seu olhar misericordioso, tem o mesmo olhar que ele teve para Pedro, sempre Pedro, né? Quando Pedro começa também a questionar que as pessoas não estão seguindo corretamente como ele segue Jesus.
E Jesus diz, com um olhar de profunda indulgência e perdão: que importa os outros, Pedro? Segue-me tu. A sequência realmente, a escolha realmente, ela é nossa. De realmente querer ir além. O olhar de Jesus frente à negação de Pedro também é um ponto importante de um olhar de perdão. Essa passagem, ela tá descrita em Lucas, capítulo 22, mas ela tá muito bem colocada nos bastidores, nesse livrinho aqui, ó, que é lindo também, Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 26. Quando Jesus é preso e os apóstolos começam a ficar muito perdidos e com medo para o que vai acontecer daqui para frente. E Pedro entra num questionamento realmente. O que ele vai fazer a partir de agora sem a presença do Cristo, né? E conta aqui Humberto de Campos, né, na descrição, Jesus foi levado primeiro numa prisão, era um pátio, né? Tinha várias celas e ele era colocado no pátio. E Pedro, de longe, bem de longe, ele enxerga a figura do Cristo preso ali naquela cela. E quando ele está no pátio, as pessoas começam a reconhecer, né? E ele vai negando esse reconhecimento 3 vezes. Ah, você não é o seguidor dele? Não, imagina, isso é uma blasfêmia. Não, imagina, não pode ser eu nunca seguiria esse homem. E ele vai negando, até que ele chega quase que próximo, e o seu olhar cruza com o olhar do Cristo. Mas o olhar do Cristo não é um olhar de acusação, não é um olhar de repúdio, é um olhar de extremo perdão e compreensão. Nesse livro Boa Nova, que tem várias passagens importantes do Evangelho, mas o livro Boa Nova nos passa os bastidores do convívio dos apóstolos com Jesus. E nessa passagem está escrito assim, a gente limpou só um ponto aqui, porque aí começou os conflitos de Pedro, né? A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Como ele poderia seguir Jesus nesse momento? Se tanta coisa ele tinha as responsabilidades para fazer, assim somos nós, né? Muitas vezes é difícil a caminhada com Cristo, porque nós temos que abrir mão de muitas coisas, abrir mão das nossas emoções mundanas, do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso materialismo, e deixar para trás isso, né? É um pouco difícil somente para seguir Jesus, fica difícil essa convivência. E aí, após a terceira negação, Pedro cai e fica inconformado, ele fica bem preocupado, e Humberto de Campos nos diz assim: levantando-se cambaleante, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus, a contemplá-lo através das grades singelas. Nem as grades materiais podiam impedir este olhar do Cristo de compaixão e de perdão para com Pedro. Nenhuma grade das nossas imperfeições impede o Cristo de dar o seu olhar de amor e de compaixão para conosco, e de perdão com as nossas falhas. E Pedro, nesta passagem, ele lembra o ensinamento do Cristo narrado nesse capítulo 10, quando Jesus diz a ele: Pedro, você vai entender na sua caminhada que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então nós percebemos que nesta caminhada, mesmo com as nossas falhas, o olhar do Cristo está frente a frente a nós. Ele não nos condena, ele não avalia na negatividade, ele sabe realmente do grau de evolução que nós estamos passando. Porque o olhar do Cristo
vai além dessas imperfeições. O olhar do Cristo nos mostra realmente a nossa busca incessante a cada dia da reforma interior. A famosa reforma íntima que nós aprendemos aqui na Seara, nos cursos que nós fazemos, toda vez é a mesma coisa, passar aula e botar aula nas exposições do Evangelho, a gente fala transformação interior, reforma íntima. Por quê? Porque todos os dias, ao acordar, Jesus está presente em nossas vidas a nos dizer: segue-me. Nós acordamos, despertamos de mais um dia, e ainda o nosso impacto primeiro é ver o celular, ver a mensagem, ver a notícia, se tem alguma reunião marcada, se o chefe já ligou, e Jesus está ali, dizendo para nós: segue-me. E mesmo com todas as nossas aflições, questionamentos, turbulências, barulhos, interiores e exteriores, Jesus está ali todos os dias nos dizendo: segue-me, nos dando a oportunidade de nos reformar, nos dando a oportunidade de seguir, de continuar caminhando sempre. Mas que a gente possa meditar, que a gente possa refletir. Há muitas moradas na casa de meu Pai, porque o meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, mas nós estamos aqui, reunidos, neste planeta Terra. Tivemos a grande oportunidade, principalmente as bênçãos de Deus, para estarmos aqui, neste planeta, onde o nosso governador é Ele, Jesus de Nazaré. A todos os dias, nos dando a oportunidade de crescer cada vez mais, porque Ele, presente em nossas vidas, Ele nos ensina o caminho da indulgência, do perdão, do amor, da bondade, da misericórdia. E a gente às vezes passa por que despercebido, aproveitando esta chance de estarmos aqui, porque nós achamos que somos o único a estar presente neste universo. Nós tivemos o privilégio de estarmos neste planeta pela governança de Jesus de Nazaré. Estamos esquecendo um pouco de tratar bem esse nosso planetinha, mas Jesus está todos os dias nos dando um alerta. Hoje ainda estamos envolvidos nessas dúvidas e achando que estamos aqui só, sabe-se Deus por quê? Às vezes a gente se questiona, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei qual que é o meu propósito. Hoje nós temos essa dúvida, mas para não dizer que eu não falei dele, para não dizer que não falei de Paulo de Tarso, Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Outra carta que nós podemos dizer, já até sei o que ela vai falar. Capítulo 13, primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sabemos de cor porque virou música, gostamos de música, falamos constantemente, isso virou um hino do amor de Paulo. Mas na verdade nós vamos pegar outra parte desta linda carta que está contida neste capítulo aos Coríntios. Escreve Paulo o seguinte, que um dia nós veremos Jesus frente a frente, face a face. A oportunidade que estamos tendo hoje é igual a de Públio Lentulus, é divina, porque Jesus está com esse olhar não atrás, à frente de nós. E Paulo escreve: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido hoje. Um dia nós chegaremos lá.
porque esta é a lei da evolução espiritual. Este é o olhar do Cristo confiante em nós e acreditar que nós vamos chegar neste além, nesta certeza de transformação moral. Transformação e evolução espiritual não é uma promessa do Cristo, é lei para todos nós. Hoje nós estamos com véus ainda, mas vai chegar o dia que nós veremos este olhar face a face e saberemos também entender o porquê que Paulo diz que o amor do Cristo nos constrange. E por que nós linkamos tudo isso? Falamos tudo isso, citamos várias passagens do Evangelho, vários exemplos, porque sentir o olhar do Cristo, sentir essa presença do Cristo não só na noite de hoje, envolvidos por essa espiritualidade, mas esse compromisso que nós queremos de segui-lo. Sentir este olhar é descobrir a mais perfeita descrição de um Cristo. Porque Jesus de Nazaré, esse que Pilatos falou, que nada sai de bom de Nazaré, que falaram, que cada hora nasce um profeta, não leva ele tão a sério. Este homem que um dia se fez verbo, que um dia se fez carne entre nós, é a mais perfeita descrição de um Cristo, porque Jesus não é tão somente um espírito puro. Jesus é um espírito crístico. Ele está além do puro. Então a gente percebe o quanto sentir este olhar que está próximo para nós, ele é o nosso governador. Ele está presente em todos os momentos. Pensar que um Cristo está nos acolhendo, está nos aconchegando, está nos amparando e não nos deixa só, como disse a música, essa força que nos dá para seguir sempre em frente, que tudo vai passar, porque nós temos certeza que vai passar, porque o olhar dele está frente a nós. E percebemos que um olhar crístico é a mais perfeita tradução da perfeição. Perfeição moral. Aí nós vamos na outra coisinha que nós sabemos decorar e saltear. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Copiei aqui para a gente ver a pergunta de Kardec, que ele usou mais de 14 palavras, 14, 15, 16 palavras para compor essa pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma oferta, é uma oferenda de Deus para nós. A escolha de aceitar é nossa. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Deve ter usado umas 15 palavrinhas aí, Kardec. E os espíritos respondem com apenas duas. Vede Jesus. Vede. Olha. Presta atenção. Fixa este olhar. Veja Jesus de Nazaré à sua frente, que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Livro Religião dos Espíritos, no capítulo 11, novamente o nosso professor Emmanuel nos diz: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que o mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele viu Deus na humildade como que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Somente Emmanuel, para descrever esta passagem
do momento em que Jesus olha a manjedoura com tamanha poesia. Percebemos aqui o quanto que Jesus olha para tudo com misericórdia, com acalanto, com envolvimento de paz, de amor, de justiça, de misericórdia. É esse o Cristo que nós estamos sendo convidados a seguir. É esse o Cristo que nós estamos sendo convidados a, ao acordar amanhã, abrir os nossos olhos e olhar frente a frente, sem véus, e antes de ligar o celular dizer: bom dia, Senhor, e ouvir: segue-me. Esse é o verdadeiro encontro. Esse é o nosso propósito desta noite. E a gente vai chegando aqui no encerramento, já agradecendo mais uma vez a todos, a tua presença de todos, de todas, dessa equipe maravilhosa da Serra Bendita. Citar a passagem de Mateus, capítulo 14, quando Jesus anda sobre as águas e tem um encontro não só com os apóstolos ali que estão perdidos numa tempestade no barco, mas também frente a frente novamente com Pedro. Essa passagem também está muito bem dirigida, muito bem feita na série Os Escolhidos, The Chosen, também na temporada 3. Desculpa, não vou lembrar o episódio, mas eu tenho certeza que é na 3. E que lá tem um ponto muito importante também, mas está descrito em Mateus capítulo 14, quando os apóstolos estão no barco, começa uma tempestade, eles começam a ficar aflitos, assim como nós, no momento das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né? Nós vamos ficando aflitos, desesperados, sem a presença do Cristo. E aí, no momento que a tempestade vai aumentando, eles têm uma visão, né? Acham que é até um fantasma, mas Jesus se apresenta, para eles não terem medo, que é Ele que está vindo. Ele começa a andar sobre as águas. E aí Pedro diz, né, como questionador que é, na época, pois Pedro foi tendo, pelo olhar de Jesus, com a sua evolução espiritual, e Pedro disse: se for você, pede para que eu vá até você, que eu vou andar sobre as águas também. Olha o desafio de Pedro, né? Olha a dúvida. Jesus concorda e pede para que ele não tire o olhar de Jesus e que ele possa caminhar. Enquanto Pedro não tirou o olhar do Cristo, ele andou sobre as águas. A tempestade foi aumentando, a turbulência foi batendo, o desespero foi aumentando e ele desvia o olhar do Cristo. No momento em que ele desvia o olhar do Cristo, ele começa a afundar. Assim somos nós. O olhar do Cristo está todos os dias a nos direcionar o caminho, a verdade e a vida. Mas nós, muitas vezes pelas nossas escolhas, pelo nosso desespero, pelo nosso apego ao lado material, pelas ilusões mundanas, nós vamos nos perdendo deste olhar e aí a gente começa realmente a se perder, a dar voltas até novamente encontrar o Mestre, mas sem esquecer que mesmo que a gente dê voltas, esse olhar está ali a nos esperar todos os dias. Que realmente a paz, o amor de Jesus e principalmente o seu olhar venha nos trazer esta esperança, esse sentido de vida, e que cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, possa sempre estar ou se propor a estabelecer este olhar fixo em Jesus em todos os momentos da vida. E nós, como gostamos de música, né? Que nós, no momento em que cantarmos uma música do Tribalistas, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Meu Amor, Arnaldo Antunes, que a gente possa dizer assim para Jesus: seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Então, que nós possamos realmente estabelecer, que possamos realmente, nesse tempo que nós ficamos aqui neste encontro, serenar realmente os nossos corações, cerrar os nossos olhos, mas no momento de abrir,
ter esse impacto, como nós tivemos hoje com esse olhar. E antes da gente, nós vamos deixar um encerramento aqui, que nós falamos que era uma surpresinha, né? Até em homenagem a esse homem, grande divulgador do Espiritismo, e que nos deu, através de sua psicografia, por Joana de Ângeles, sempre presente em sua vida, Divaldo Pereira Franco, mensagens tão inspiradoras, mensagens tão acolhedoras, e que nós possamos encerrar a noite de hoje com uma mensagem de 3 minutinhos de Divaldo Pereira Franco, onde nós ficamos aqui uns 45 minutos passando ou tentando passar o que significa a presença do Cristo em nós e o seu olhar sobre nós. E Divaldo Pereira Franco, em 3 minutos, resume o que significa o olhar de Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Quantas vezes me tenho perguntado como seria o olhar de Jesus? E depois de reflexionar duramente, eu busquei alguns personagens do Evangelho. O olhar de Jesus para Maria de Madalena foi silencioso e só o coração dela ouviu: não voltes a pecar. O olhar dele a Zaqueu, o avarento que cobrava impostos, foi também uma doce canção que ele escutou na volata da sua alma. Hoje, a felicidade entrou na tua casa. A mulher surpreendida em equívoco e quase apedrejada defronte do templo em Jerusalém, na canícula da manhã de sol forte. Ninguém te condenou, também eu não te condeno. O olhar de Jesus, a Marta, que se afadigava nas coisas materiais que ficam, e na doce Maria, que eu contemplava com um sorriso de paixão e uma suave ternura do lírio do coração. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Como seria o olhar dele a Lázaro, que arrancou da tumba, zombado, criticado naquele sábado no templo? Lázaro modificou a estrutura da veste e, olhando os fariseus hipócritas, ele traduziu o olhar de Jesus, dizendo-lhes: aquele que me arrancou do túmulo também vos pode levar à sepultura. O olhar de Jesus a Dimas, que a história chama o boladão. Eu te prometo, estarás comigo um dia, depois que passarem todas as tormentas. O olhar de Jesus para mim, para nós, está dizendo baixinho: bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amarei até o final dos tempos. Confiemos.